Olá, começa agora o programa Economia, um espaço voltado para você conhecer as novidades do mercado e os novos caminhos ligados à sustentabilidade e à diversidade. Hoje vamos entrevistar o presidente do Sescap Ceará, Carlos Átila, sobre os desafios do segmento de contabilidade e as propostas de mudanças de reforma tributária e arcabouço fiscal. Economia já começou. Átila, seja bem-vinda aqui ao programa. E a gente queria falar sobre a qualificação do profissional de contabilidade. A gente está num processo de mudança muito rápida, né, com inteligência artificial, também com mudanças na área tributária, com reforma tributária, com arcabouço fiscal. Como é o novo profissional de contabilidade? O que está sendo exigido dele? Quando a gente olha a história, né? Primeiro agradecer aqui o convite, né, Neila, estar aqui, é um prazer, uma alegria. Muito obrigado. Quando a gente olha para o profissional de contabilidade e também olha para os profissionais de competência técnica, científica, de toda forma, nós percebemos a necessidade de uma evolução cada vez mais rápida, né? Então, antes as mudanças ocorriam a cada 10 anos, 20 anos, depois a cada 10, 5 anos, depois a cada 2 anos, agora a gente está mês a mês tendo essa necessidade. A área de contabilidade em si, ela necessita, por exemplo, na área tributária, entender um compêndio de mais de 440 mil normas, né? Desde a Constituição Federal de 88 para cá, nós temos mais de 440 mil normas e crescendo, né? Isso daria aí por dia mais de 40 normas diárias novas. Imagina você ter que ler ali um texto de um decreto-lei, de uma instrução normativa ali, de pelo menos 5 páginas, 40 por dia. Então a gente está falando aí de bastante coisa. Então, além da necessidade de atualização já cotidiana, existe a transformação, que é fazer de forma diferente. Então, quando a gente olha para a inteligência artificial, a gente olha para a necessidade de conexão diferente com o público, o consumidor consumindo o produto de forma diferente, então isso nos pressiona a tomar uma série de novas atitudes em relação a isso. Porque não tem como o contador, por exemplo, ficar trancado dentro do escritório, analisando leis e enviando para o cliente uma guia de pagamento. Isso ficou no passado realmente, né? Eu sempre digo que está para o médico explicar para o cliente o hemograma completo, né? Como está para o contador explicar para o seu cliente os relatórios contábeis. Então, se eu recebo um hemograma completo, eu vou olhar, vou ler, uma hora eu vou achar que eu vou morrer, outra hora eu vou achar que eu vou viver, né? Não sei o que é aquilo. O cliente também, quando olha um relatório contábil, boa parte deles não tem nenhuma ideia do que está ali. Então, eu como profissional de contabilidade, eu preciso conseguir transmitir para o cliente o que realmente aquele relatório está dizendo. E aí, a partir disso, ir construindo uma relação de consultoria, mostrar para ele, apontar caminhos, fazer um planejamento tributário, explicar economicamente como está o seu negócio e encaixá-lo dentro de um cenário externo de como ele deve se relacionar. Então, isso traz, com certeza, a necessidade de uma evolução gigante para o profissional de contabilidade. Dentro desse perfil de mudança da profissão, a tecnologia, imagino que ajude bastante. Mas ela tira emprego também? É assim, com a tecnologia chegando, né, cada vez mais forte, antes a tecnologia era sair da máquina de datilografia para um computador. Isso foi uma grande revolução. Os profissionais que não transicionaram da datilografia para a era computacional ficaram para trás, né? Então, exigindo a necessidade de evoluir. Hoje depois disso foram novos softwares, integrações e uma série de medidas com a entrada da internet, né? Hoje nós temos a inteligência artificial. Sempre tem aqueles que aderem rápido a essas inovações, aqueles que ficam esperando e entram logo depois, e aqueles que são retardatários, e aqueles que ignoram completamente, né? A gente tem os 4 perfis. A velocidade em aderir às inovações define que tipo de profissional é e que tipo de mentalidade ele tem, né? Que seria aí um mindset fixo, né? Fechado,
estático, que não se altera, e um dinâmico, uma mentalidade mais dinâmica, que está aberta para novidades, para fazer testes e inovação. Então, tira emprego apenas daqueles que estão fechados para se abrir a essas novidades. Naturalmente vão ficando, porque fica mais difícil. Não é por acaso. Para se entregar algumas obrigações hoje, para atender a demanda do mercado, é exigido muito mais força de trabalho, execução manual, se você não tiver inteligência artificial, integrações, automações, robotizações, tudo isso ajuda a gente a conseguir entregar para o mercado o que o mercado precisa, porque o mercado está muito mais exigente, né? Eu posso fazer um paralelo de um computador. Se você pega um computador lá atrás, lá, o Windows 98, com um processador bem antigo, e coloca ele para rodar todas as aplicações de hoje, os programas e sistemas, ele não consegue rodar. Precisa de um computador moderno, um computador que tem um processamento maior, porque ele processa mais informações, né? O mundo das informações, hoje é o mundo de informação. Então, assim como um computador fica obsoleto por não ter a capacidade de processar tudo, um profissional fica obsoleto por não utilizar dessas ferramentas para processar tudo. Uma vez eu ouvi uma frase que, para quem tem martelo, todo problema é prego, né? Então, assim, eu só tenho martelo, então só vou saber um jeito de resolver aquilo. Mas eu acho que esse profissional ele tem que ter um pouco aí mais do cinturão do Batman, né? Que são várias ferramentas para que ele possa, em cada situação, aplicar a solução necessária. A gente vê muitas especializações hoje na área tributária, na área de processos empresariais, o mercado sempre pedindo redução de custos, né? Os governos querendo arrecadar mais e, ao mesmo tempo, falando em mudanças, né? Quais são as qualificações necessárias, né? E que tipo de parceria com as universidades pode ser feito para melhorar esse trabalho do consultor, né, das pessoas que atuam na área de contabilidade? A contabilidade ela acaba sendo muito demandada na área tributária. É uma das áreas que nós somos muito demandados, né? Então, é necessário que o profissional de contabilidade ele tenha um conhecimento da legislação tributária de forma ampla, né, que entra um pouco também nas questões de contabilidade, conhecer os CPCs, as normas de contabilidade, como fazer, porque a forma como está sendo contabilizado as informações, e aqui eu estou falando de forma bem técnica, né? Como se trata ativo, passivo, subvenções de investimento, como se trata tudo que está ali na contabilidade, vai impactar a tributação, que é a forma como a empresa é tributada. Então, isso se chama planejamento tributário. Então, eu acredito que hoje uma das skills mais importantes está relacionada a essa área tributária. O que na universidade não se vê tanto. Curiosamente, na universidade não se vê tanto desse universo tributário. Se vê muito mais contabilidade, a parte societária, né, a parte de teoria geral da contabilidade, enfim, a contabilidade em si, em sua essência primária, né? Mas na faculdade acaba que não se vê tanto tributário assim. Tem sim algumas cadeiras de tributário, mas não com a profundidade exigida. Então eu acredito que as universidades elas já estão atentas a isso, estão se corrigindo, né, no decorrer do caminho, mas assim, infelizmente, e aí não acho que por incompetência das universidades, mas entre as universidades sentirem o mercado, alterarem os seus escopos de estudo, né, suas matrizes ali curriculares, e terem a aprovação dos órgãos competentes, do MEC e outros mais, o mercado já mudou, o profissional já tem a necessidade de estar sabendo, então já sai da faculdade desatualizado. Então, o que as faculdades podem promover são cursos de extensão ali dentro da própria universidade, tanto para dar uma especialização, como para que esse profissional ele também tenha acesso a treinamentos de curta duração, rápidos e que possam colocar ele na prática do mercado. Diante disso, dos desafios, né, postos, além de estudar, além de estar atento às mudanças, o que é mais exigido? É relacionamento?
uma forma de promover o profissional? Com certeza. O relacionamento, ele é mega importante. Eu traria junto com o relacionamento essas habilidades interpessoais, né? Então entraria aí comunicação, entraria um pouco de empatia, um pouco também de autoconhecimento, em conhecer o outro, habilidades comportamentais, saber como o cliente se comporta. Eu digo muito que o cliente mais ansioso, ele precisa de respostas ansiosas. O cliente mais tranquilo, ele precisa de respostas tranquilas. Então, eu preciso ajustar minha comunicação de acordo com o que o cliente precisa. Eu não posso dar uma resposta ansiosa para um cliente tranquilo. O tranquilo, ele quer estabilidade, então ele quer um pouco mais de detalhe, né? Ele quer que eu apresente os motivos e os porquês. O ansioso, ele quer saber o que é que ele tem que fazer e agora. Então, a habilidade de comunicar, a habilidade de relacionamento no final das contas, uma das habilidades mais importantes. Eu, como diretor da empresa que eu faço parte, eu necessito ter essa habilidade assim, em alto nível, porque os problemas passam por toda a equipe. Quando chega em mim é porque já está um problema grave. Então, vou ter que sentar com o cliente para resolver um conflito. Vou ter que sentar com a equipe para resolver um conflito. Então, essa habilidade ela é essencial para todos os profissionais que desejam crescer na sua carreira. Não tem como fugir dela. Então, a habilidade interpessoal, a parte de comunicação, de network, se relacionar com os clientes, com as pessoas, ela é essencial. Ela é essencial. Não tem como descartar essa habilidade. E o profissional que a descarta, infelizmente, não vai muito longe, não. Vocês vão fazer um grande evento Sim. aqui em Fortaleza, agora dia 15. Vocês vão tocar em todas essas questões? Quando a gente pensou no Conescap, né, 2023, que está na nossa 20ª edição, nós pensamos em como abraçar as principais temáticas no setor, né, de contabilidade e as empresas de serviços, que é a nossa representação, abrange todas as empresas de serviços. E aí nós desenvolvemos trilhas de conhecimento sobre inovação, uma trilha de conhecimento da parte de marketing e setor comercial, outra trilha de conhecimento na parte de recursos humanos, uma outra trilha de conhecimento de inovação, inteligência artificial, uso de tecnologias para mais entrega. Então, desenvolvemos também a parte de gestão de negócios, e até a questão técnica, né? Cenário econômico. Então, são trilhas que vão trazer para esse profissional, com certeza, um conhecimento amplo do mercado. Uma convenção como essa, dessa magnitude, que nós estamos fazendo em conjunto o Congresso FENACON, que é um congresso nacional, estamos fazendo ele em parceria com a Convenção Regional do Conselho Regional de Contabilidade. Quando nós pensamos num evento dessa magnitude, ele passa a ser um apontador de tendências. Então, assim, ele ocupa um papel muito importante, porque cada congressista que estiver ali, ele vai poder ter uma ideia de como o mercado está se comportando em cada uma dessas esferas, em cada um desses segmentos, seja marketing, recursos humanos, inovação. Então, tudo que há de mais novo no mercado, tudo que há de tendência, a gente conseguiu trazer para dentro do evento, trazendo grandes nomes que vão poder apresentar para a gente esse tipo de conceito, de conteúdo. Quando você fala isso, Átila, o nome que vem à minha cabeça é interdisciplinaridade, né? Hoje os profissionais têm que estar atentos e muitas profissões, elas estão hoje na interseção entre uma profissão e outra, né? E o setor contábil é tido como um setor muito técnico, né? Muito fechado em si mesmo. Como é que está sendo a abertura dos profissionais para esse mundo novo? A gente sempre tem um desafio quando a gente quer tirar o contador do técnico para a gestão, né? Ou do técnico para o comercial, para a inovação. É uma característica do profissional que muitas vezes ele procura na contabilidade um esconderijo, né? Rapaz, eu vou ficar aqui porque é uma questão técnica, eu vou calcular os impostos, vou fazer os planejamentos, vou repassar, o cliente faz, eu não preciso me preocupar em estar conversando, em estar desenvolvendo relacionamento. Só que quando a gente vai para o mercado, a gente descobre que nada acontece sem isso, né? Nada acontece. Não é só técnico. Eu preciso, de fato, ter toda essa interdisciplinaridade, né?
Se eu não tiver isso, eu não vou conseguir ir muito longe. Eu preciso realmente desenvolver várias skills. É exigido de qualquer pessoa que queira estar no mercado que desenvolva essas demais habilidades. Então, quando a gente fala isso, dentro do mercado contábil, já foi absurdamente fechado. O tema gestão, o tema inovação, já foi. Só que, com o passar do tempo, o próprio mercado foi se regulando e entendendo que os profissionais que realmente crescem, avançam, perduram, sobrevivem, são resilientes, são aqueles que desenvolveram essas outras habilidades. Os que cresceram, que são destaque, todos têm essas habilidades. Então, eles se tornam referência e atraem a atenção dos demais para esses tópicos. Então, houve uma abertura do mercado para isso. E há uma questão mais delicada ainda, que é a política, né? É um setor muito delicado, principalmente para quem vem de serviço, que é atravessar esse mar, né, da política e ter que se posicionar. Como é que vocês estão atravessando, principalmente agora nesse momento que a gente viveu e ainda vive, de divisão, de polarização política? Inicialmente, o impacto para a área contábil está muito próxima das questões econômicas e das legislativas, né? Tudo que é legislado, a contabilidade é quem operacionaliza, né? Então, foi decidido lá que a partir de agora vai ter isenção sobre determinado produto. Quem vai fazer essa operacionalização somos nós, os profissionais contábeis. Então, hoje, através da FENACON, nós temos uma frente parlamentar da área de contabilidade muito forte, que faz um papel de representação, apresentando os anseios não apenas da contabilidade, mas da sociedade civil como um todo. Porque nós não representamos apenas os contadores, nós representamos os nossos clientes que precisam ter seus anseios atendidos. Porque uma decisão de aumento de carga, reforma tributária, traz impactos severos na atividade econômica, no ambiente, no cenário econômico. Então, pode ser positivo ou negativo, mas traz impactos muito fortes. Então, a gente da contabilidade atua para trazer essa representação, né? Eu, como presidente também da entidade regional aqui do estado do Ceará, do SESCAP, é minha função também representar o segmento civil de forma geral, para ajudar essas empresas a terem seus anseios ouvidos, porque nem todas elas têm ali uma entidade que as represente, ou as entidades muitas vezes não detêm o conhecimento tributário, contábil, para ir perante os órgãos, os políticos e falar. Então a gente faz esse trabalho dessa frente parlamentar de apresentar para a reforma tributária, por exemplo. Nós apresentamos uma lista de alterações para o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. E eu vou começar pelo setor de serviços, né? Como é que vocês estão se posicionando nesse segmento de serviço em relação à reforma tributária? Até porque o SESCAP, ele reúne muitas áreas de serviço. Exato. Inicialmente ficamos assustados com o que foi apresentado no texto da PEC, que foi aprovado, e a partir disso começamos as movimentações, né? Porque realmente o setor de serviços é um dos setores que mais serão onerados com essa reforma, né? E isso traz um custo que antes não existia, porque não é assim, eu crio aqui uma taxa nova e o mercado absorve e está tudo certo. Não é assim que funciona na prática, vai haver uma desaceleração econômica no setor de serviço, que é o setor que mais emprega, que é responsável pela maior fatia do PIB do país. Então, eu estou atrapalhando um pouco ou muito, aqueles que estão sendo responsáveis pelo crescimento do país, né? Pela quantidade de empregos e vagas de emprego disponíveis. Então, o setor de serviço, com o texto como está hoje, ele vai ser bastante afetado, porque os demais setores que não são de serviços, eles têm créditos para serem utilizados nas despesas. O setor de serviço tem pouco crédito. A maior despesa do setor de serviço é folha de pagamento. E na folha de pagamento nós não teríamos direito a crédito. Então só teríamos o débito da saída. Aí está se falando de 27,5% de imposto, de 25% a 27% de imposto. Sem crédito na entrada, a gente vai ter problema e essa carga vai ficar quase que
total para o setor de serviço. Então, vai ter um deslocamento. O que antes era onerado para a indústria e comércio, a indústria vai ser muito beneficiada, comércio não tanto, mas a alíquota que antes era paga pelo setor da indústria vai ser deslocada e vai vir esse encargo para o setor de serviços, o que é bastante preocupante. Vocês sentem espaço para negociação? A gente vê os embates dentro do Congresso, com o que se chama hoje de Centrão, né, que é uma negociação muito pesada, mas quando a gente escuta esses embates, a gente vê só do ponto de vista político, partidário, ocupação de cargos, a gente não vê em cima de propostas como você está colocando aqui. E eu imagino que as entidades representativas têm um papel muito importante nessa hora, podendo propor mudanças. Vocês estão propondo alguma coisa nessas frentes parlamentares? Sim, existem assim, uma série de propostas que foram apresentadas, não só para o setor de serviço, mas de forma geral. Algumas delas foram atendidas ou estão sendo atendidas, porque desde a aprovação da PEC, até aqui ela já teve mais de 300 emendas, né? Então, assim, é muita coisa sendo alterada. Mas, a título de proposta para o setor de serviço, nós queríamos, né, nós solicitamos que não houvesse aumento de carga para o setor de serviço. Né? Mas, quando se analisa de forma técnica, nós não encontramos nem mesmo um estudo de viabilidade dessas alíquotas. Né? Então, tem que ser feito esse trabalho ainda técnico para descobrir quais são as alíquotas corretas que serão utilizadas. Na discussão do Senado, tem-se que não haverá aumento acima de 25%, sendo a alíquota máxima esses 25%. O que ainda não é algo certo, não está, né, batido oficialmente, mas nas nossas propostas, a ideia inicial é que não haja aumento de carga. O que imagino que não seja bom nem para o governo, porque quanto maior a carga, maior também aumentam as formas como as pessoas tentar fugir dessa carga tributária, né? Os subterfúgios também crescem, a inadimplência cresce. Imagino que o governo tem uma equipe inteligente o suficiente para entender esses mecanismos, né? Nós torcemos por isso, né? Existe um estudo, uma teoria, né, chamada curva de Laffer, que é um economista, que ele identificou que quanto maior a carga de imposto de um país, ela vai afastando os contribuintes, até que chega um limite ali, né? Ele fez um estudo nos Estados Unidos na época que estava em 38%, era a carga máxima, que a partir dessa carga havia uma curva de redução na contribuição, os contribuintes fugiam, levavam o dinheiro para outros países e passavam a investir em outros países, reduziam o investimento, buscava formas ilegais de operar, né, sonegação fiscal e tudo mais. Então, existe de fato essa necessidade de que o governo seja muito inteligente e desonere ao máximo a carga tributária, porque esse é o ponto de vista do Carlos Átila. Eu posso ter dinheiro na mão do governo e esperar que o governo tenha eficiência para administrar esse recurso e retorná-lo por meio de benefícios sociais, ou eu posso deixar esse governo na mão da iniciativa privada, né, deixando o dinheiro na mão da iniciativa privada, reduzindo os impostos, e a iniciativa privada ficar responsável por desenvolver várias dessas ações. Eu acredito muito mais que, e a história mostra, que o governo é ineficiente na utilização dos recursos. Então, quanto mais recurso na mão do governo, menor a qualidade da utilização daquele recurso. E no Brasil nós temos um cenário bem curioso. Nós temos uma carga tributária alta e o retorno do benefício baixíssima. Estamos entre os países que mais arrecadam imposto, em percentual e em carga, né? A gente fica aí até maio pagando imposto, né? Como se fala, curiosamente, é como se trabalhássemos até maio só para pagar imposto e depois a gente receberia, seria lucro, mas é uma das cargas mais altas e, do outro lado, um dos países piores em retorno de benefício. Se nós tivéssemos uma carga alta, como o país da Europa tem cargas altas até parecidas com a nossa, mas o retorno e benefício, segurança, saúde, educação fossem maravilhosos, a gente estava pagando super feliz os nossos impostos. Só que causa
essa ojeriza por impostos na nossa sociedade, simplesmente porque o retorno do benefício não chega. Essa é uma questão muito polêmica, né? Demais. Porque nós temos uma população gigante e extremamente pobre, né? Que muitas delas sem condição de pagar por nenhum desses serviços. A gente vê, por exemplo, no caso de planos de saúde, em que se não houvesse o SUS, muita gente já teria morrido, né? E ao mesmo tempo é uma população gigante para se dar conta que se não tivesse planos de saúde, não teria como absorver, porque já é muita gente diante do que nós temos. E um problema de marginalização das pessoas através da fome, da miséria, né? E essas pessoas não têm condição de pagar pelos serviços, né? Serviço algum, nem... Imagina, eu estou falando de saúde, mas educação também pesa muito, né? Enfim, é preciso uma equação diferente nessa área, né? Talvez alguma coisa que fuja dessa polarização. A proposta seria que a gente tivesse uma reforma política, uma reforma administrativa que daria poder e força para que a gente pudesse adentrar esse tema espinhoso da reforma tributária. A gente saltou esses outros 2 pontos porque eles exigem que os políticos que estão nesse momento em seus mandatos cortassem na carne quantidade de assessores, quantidade de municípios. Isso iria enxugar mais a máquina, trazer superávit para o nosso país, não um déficit, que é o que a gente tem hoje. Com esse superávit, melhoraria a taxa de juros, taxa de inflação. Isso traria um cenário econômico favorável para que a gente fosse falar sobre reforma tributária, porque eu teria recurso para distribuir. Hoje a gente tem a máquina inchada, gastadora, e eu vou falar de reforma tributária porque eu tenho uma intenção de, no próximo ano, cobrir o gasto fiscal que já está previsto acima do que nós temos de orçamento, né, de receita. Então, a intenção... me parece, e essa é uma perspectiva minha, né, como muitas vezes acabo me tornando analista político, econômico, que a ideia da reforma tributária é trazer um aumento de arrecadação para cobrir uma necessidade de gastos que o governo tem expectativa de realizar em seus programas. Muitas vezes sociais, muitas vezes para cobrir algumas coisas que são boas causas. Ninguém pode falar que não são boas causas, porque realmente a população precisa, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a fazer uma curva de fazer com que essas pessoas precisem menos de assistência e elas tenham mais autonomia, porque não tem dignidade maior do que alguém não precisar de ajuda. E é assim que eu acredito que, como nação, a gente tem que caminhar para dar dignidade a eles. Óbvio que, inicialmente, socorre-se aquele que está na sarjeta, que está muito mal, precisando de ajuda, mas logo em seguida nós precisamos ensiná-lo o beabá do que ele tem que fazer para se tornar como nós, que hoje não precisamos de uma assistência tão grande do governo. Eu acho que esse deve ser o caminho de honra que uma nação deve caminhar. Você falando isso, eu lembrando do Yunus, que ganhou o prêmio Nobel de Economia com aquela experiência na Índia. Teve recentemente aqui em Fortaleza e ele foi uma das pessoas que criou o crédito solidário decorrente dessa política. Está aqui o Crédito Amigo do Banco do Nordeste, né? A saída seria essa: primeiro financiar, dar um suporte e depois dar autonomia às pessoas? Quando a gente olha o volume de recurso aplicado com a ineficiência para trazer ganho social, tirar as pessoas da linha da miséria, da fome, da pobreza, o que diferencia uma população que está nisso e uma população que está com outro tipo de uma ascensão social, né? No Brasil, nós temos uma dificuldade de ascensão social. A pessoa que está lá embaixo, e eu vim de uma família muito simples mesmo, e quantas barreiras eu tive que romper para encontrar algum espaço, alguma brecha de ascensão social. Tive que desenvolver várias skills para conseguir fazer isso. Mas isso não é fácil. Deveria ser mais fácil.
Óbvio que tem pessoas que realmente não querem crescer, não querem se desenvolver, mas de forma geral, aquelas que querem encontram grandes adversidades. Então, eu acredito que é uma questão cultural, e uma questão cultural se resolve com educação. E tempo, né? Isso, e tempo. É educação fazendo certo por um longo tempo, né? Então, eu acredito muito na educação. Eu acho que isso diferencia muito o acesso à educação. Eu acho que acesso à educação econômica, financeira, emocional, tudo isso que a gente não vê nas escolas, eu acho que precisaria melhorar muito a qualidade do ensino, o formato do ensino, para que a base pudesse ter outro tipo de oportunidade. Olha, Átila, um prazer enorme receber você aqui. A gente poderia ficar alguns dias conversando sobre isso, fazer alguns seminários, né, para conversar. Vai ter o congresso, né? Exatamente, que vai ótima trazer oportunidade. Ótima oportunidade para tratar todos esses assuntos, e a gente tem realmente que romper essas barreiras e tentar viver melhor, né? É isso. É isso. Muito obrigada. Prazer foi meu, agradeço, Neila, e convido aqueles que estiverem aí com interesse em participar desse evento, nos procure, que nós temos uma grande alegria em recebê-los nesse momento. Dia 15, 16 e 17 de novembro, as inscrições podem ser feitas através do site conescap.com.br, né, www.conescap.com.br, ou no próprio Instagram, Conescap. Pode entrar lá, acessa o link, faz inscrição. Aqueles que são associados do Sescap ou contadores ativos no CRC também tem direito a um desconto especial. Acabamos de ter uma virada de lote, mas nos procure que a gente pode verificar o que é que a gente pode fazer. Obrigada, Átila. O Economia fica por aqui. Na próxima semana temos um novo encontro. Até mais.